mostrar para vocês as bases, que são elementos fundamentais das habilidades evolutivas no solo. A gente tem duas bases, que é a base de leão e a base de caranguejo. Existe também a base em pé, que nada mais é que a postura em pé natural. Como ela é natural, né, a gente está acostumado com ela, não existe necessidade de orientação sobre ela. Tá? Bom, por que as duas bases, a base de leão e a base de caranguejo, são importantes? Elas são importantes porque elas são elementos fundamentais das habilidades evolutivas no solo. É a partir delas que a gente inicia todos os outros elementos, ok? A gente pode classificar as bases pelo número de apoios que elas têm no solo. Então a gente tem as bases com 6 apoios, as bases com 4 apoios e as bases com 2 apoios, certo? Bom, eu vou começar explicando para vocês a base de leão e depois eu vou explicar a base de caranguejo. Depois que eu explicar as duas bases, eu vou dar para vocês algumas dicas que são importantes para que vocês tenham sucesso na execução correta das duas bases. E no final, eu vou fazer para vocês uma proposta prática, né, para que vocês treinem essas duas bases. Então, vamos lá. Bom, vou mostrar então a base de leão, tá? A base de leão, pessoal, a primeira que eu vou mostrar é a base de leão com 6 apoios, ok? Quais são esses 6 apoios? Os 2 pés, os 2 joelhos e as 2 mãos. Legal? Então, como é que a gente faz? Os pés e os joelhos, eles vão ficar alinhados com o quadril, tá? E as mãos vão ficar alinhadas com os ombros. Dessa forma aqui, ó. Certo? As mãos não ficam muito abertas, nem muito fechadas ou muito para frente. Vou mostrar para vocês de lado. Então, ó, joelhos bem embaixo do quadril, os pés, obviamente, numa posição natural que eles vão ficar lá, e as mãos apoiadas no chão com os ombros alinhados com as mãos, certo? Bom, como seria a base de leão com 4 apoios? A base de leão com 4 apoios significa que as 2 mãos e os 2 pés que vão tocar o solo, os joelhos não tocam mais. Dessa forma aqui, ó, a gente eleva um pouco os joelhos do chão. Então, essa é a base de leão com 4 apoios. E existe também, pessoal, a base de leão com 2 apoios. Esses 2 apoios significam um dos pés e uma das mãos, e sempre de forma cruzada. Se é o braço esquerdo, apoiado com a perna direita. Se é o braço direito, apoiado com a perna esquerda. Então, eu vou mostrar primeiro de frente para vocês. Ó, 4 apoios, base de leão de 2 apoios de um lado, base de leão de 2 apoios do outro. Agora eu vou mostrar de lado. Aqui, base de leão 6 apoios, 4 apoios e base de leão com 2 apoios de um lado e com 2 apoios de outro. Ok? Então essas são as bases de leão. Vamos dar uma olhadinha agora nas bases de caranguejo. Vou mostrar para vocês a base de caranguejo. A base de caranguejo, ela parte da posição sentada, ok? Dessa forma aqui. Eu sento, apoio os 2 pés e as 2 mãos. Eu chamo essa de a base de caranguejo de 6 apoios. Os 2 pés, os 2 glúteos ou quadril e as mãos. A gente também poderia chamar, talvez, de base de caranguejo com 5 apoios, certo? Bom, a base de caranguejo de 4 apoios, basta que a gente eleve o quadril, dessa forma aqui, ó. Ok? Então, essa é a base de caranguejo de 4 apoios. E a gente tem também a base de caranguejo de 2 apoios, como na base de leão alternado. Pé direito com a mão esquerda e pé esquerdo com a mão direita. Vou mostrar para vocês. 6 apoios, 4 apoios e 2 apoios. Um lado e 2 apoios do outro lado.
certo? Então essa é a base, as bases de caranguejo. Agora eu vou explicar para vocês, vou dar para vocês algumas dicas para evitar erros comuns e que vocês tenham com isso mais chance de acertar essas bases, ok? Vamos lá. Agora, dicas para que vocês façam as duas bases bem direitinho. A primeira coisa importante, pessoal, para a gente conseguir executar as bases, é a gente tomar cuidado com o tamanho da base, a distância entre os apoios. Então, por exemplo, quando a gente vai fazer a base de leão, é importante a gente manter sempre os joelhos embaixo do quadril e as mãos também, para que a base não seja muito grande. Se ela for grande demais, desse jeito aqui, ó, aumenta muito a força. Isso vai atrapalhar começar outros elementos, como os deslocamentos, ou as trocas por cima, a troca por baixo, ou as transições das bases para a posição em pé. Então, o importante é manter a base pequena, não muito grande. O mesmo vale para a base de caranguejo. Quando a gente for fazer a base de caranguejo, os pés e as mãos não podem estar longe do corpo e do quadril. Elas têm que estar próximas, os pés próximos dos quadris e as mãos próximas do tronco, ok? Essa base menor vai facilitar principalmente os deslocamentos, tá ok? Bom, outra coisa importante é a posição dos ombros nas duas bases. Quando a gente está na base de leão, o que a gente precisa evitar? A gente precisa evitar de ficar na base de leão com os ombros grudados nas orelhas. A gente precisa afastar o ombro da orelha. Para isso, o que vocês vão fazer? A mão de vocês está apoiada no chão. Vocês têm que girar o cotovelo para trás. Dessa forma que o ossinho do cotovelo vai apontar lá para trás quando vocês estão na base e não do lado. Então vocês têm que fazer o que a gente chama de uma rotação externa, ok? Isso vai posicionar os ombros da forma correta. Vejam aqui, ó, os cotovelos apontando para fora, o ombro fica lá perto da orelha, ó. Se eu girar para trás, eu afasto os ombros da orelha. Essa é a posição correta dos ombros nessa base. Por sua vez, como é que a gente mantém os ombros afastados da orelha na base de caranguejo? Vou mostrar isso para vocês de costas. Nessa posição aqui, ó, quando eu faço a base, cuidar para não ficar aqui, ó. Eu preciso estender os cotovelos, rodar para fora, como eu fiz antes, e empurrar o chão com a mão, ó, afastando os ombros das orelhas. Então, desse jeito aqui, ó, afasto os ombros das orelhas, não deixo dessa forma, ok? Muito bem. Outra coisa importante, pessoal, em todas as bases, em todos os elementos, é como a gente apoia a mão no chão. Para ter mais segurança e evitar algum tipo de lesão nos dedos, vocês vão evitar fazer esse tipo de contato com o chão aqui, certo? Vocês vão tentar e vão manter sempre toda a mão apoiada, a palma e todos os 5 dedos, tá ok? Isso vale para qualquer uma das duas bases. E outra coisa importante, pessoal, é sobre as bases com 2 apoios. Quando a gente vai fazer, por exemplo, a base de leão com 2 apoios, eu preciso ter claro que para fazer ela, eu preciso transferir o meu peso para os 2 apoios que não vão ser movidos. Então, por exemplo, se eu vou manter a mão direita apoiada junto com a perna esquerda, eu preciso transferir um pouquinho o peso para a minha mão direita e manter ele na minha perna esquerda, para poder tirar o outro lado, ó. Se eu não tirar, se eu ficar com o peso distribuído igual, eu não consigo, fica mais difícil levantar a base que está com peso sobre ela. Então, para fazer tanto a base de leão quanto a de caranguejo, a gente precisa transferir o peso. Então, aqui nesse exemplo, ó, vou apoiar o peso no meu pé direito para fazer a base de 2 apoios caranguejo. Então, ó, peso na perna direita e aí eu posso levantar a perna esquerda, certo? Peso na mão esquerda e aí eu posso levantar a mão direita, certo? Então é importante sempre lembrar que para fazer as bases de 2 apoios, eu preciso fazer a transferência do peso para as outras duas.
Com essas dicas vai ficar muito mais fácil acertar essas duas bases. A minha proposta prática para vocês é a seguinte: eu quero convidar vocês a fazerem uma aula experimental das habilidades evolutivas do solo aqui na Clínica Fábio Bal. Para isso, o que vocês vão fazer? Vocês podem ligar para o telefone que está aparecendo aí no vídeo, tá? Podem também escrever um e-mail para contato@metodoevolutivo@gmail. Podem deixar um comentário aqui dizendo que vocês querem fazer uma aula experimental e a gente entra em contato com vocês, ou podem mandar uma mensagem direta, seja pelo Instagram ou pelo Facebook. Tá ok? Então, espero vocês, um abraço e até o próximo vídeo.